Boa noite. Vocês já me conhecem. Nós vamos hoje dar continuidade ao segundo dia de atividades do Diversas Diversidades. A mesa agora da noite, cujo tema é falar sobre a diversidade religiosa e a questão da intolerância. O título da mesa até foi escolhido por mim, né? Que intolerância, diversidade, raça, religião e cotidiano escolar. E para nós darmos continuidade, eu queria fazer o convite à professora Marga. Por favor, Marga. Professora Marga História, que é coordenadora da Política de Diversidade Religiosa da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República. E para compor a mesa também a professora, nossa colega, professora Maristela Barenco, que é a professora do nosso instituto. Não sei quem vai. A gente tinha combinado. Show. Tá ok. Não, perfeito. Só para roubar 5 minutinhos da fala das professoras, como vocês já perceberam, a ideia do seminário não é a ideia da polêmica, é uma necessidade real de você levar para o espaço de formação de professores, não só do pedagogo, mas do licenciado como um todo, uma série de discussões que contemplem a diversidade existente na escola, existente no seu cotidiano. E mais levar essa diversidade na perspectiva do entendimento e da capacidade de criar e trabalhar, a capacidade do nosso professor, do nosso aluno, dos cursos de licenciatura, de trabalhar com essa diversidade de forma positiva, né? E especificamente nessa mesa, e até uma mesa interreligiosa, né? Porque eu sou candomblessista, Maristela é católica e Marga... mas tem aquela formação, como no meu caso também eu tive uma formação católica antes de passar a ser candomblessista. Então o objetivo é justamente chamar a atenção de vocês para uma realidade que está presente no cotidiano da escola, né? Não é uma invenção do momento, não é uma coisa que foi criada ontem, e aproveitar esse momento. Uma pena, inclusive, que o auditório hoje esteja mais vazio do que ontem, para mostrar como delicado esse tema. E é importante também ressaltar que, embora nós vivemos num clima, em alguns momentos, de uma certa até intolerância religiosa em relação a determinados grupos, a existência dessa mesa e a possibilidade de se discutir e se dialogar sobre essa temática mostra também, ao mesmo tempo, o quanto nós no Brasil estamos avançando numa perspectiva de uma maior liberdade religiosa, porque a própria discussão sobre o tema já demonstra um avanço, já que se nós fôssemos retornar a 3 décadas atrás, sequer esse tema era discutido em espaço de formação de professores. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu curso de pedagogia, já naquela época eu queria discutir a questão da educação em determinados espaços, como os espaços das religiões afro-brasileiras. Em nenhum momento da minha formação como pedagogo, sequer em uma aula, um comentário de um professor, a questão religiosa, seja de qual forma, de qual viés, de qual orientação, em nenhum momento sequer isso foi apontado. É como se nós vivêssemos numa realidade onde que essas relações não existissem, nós vivêssemos numa realidade em que a religiosidade do aluno não acompanhasse a sua sala de aula no seu espaço de formação. Então a proposta é justamente nós caminharmos nesse sentido. Vocês me conhecem, eu sou favorável daquela tese de que quanto mais você discute, quanto mais você fala sobre a temática, mais você aprende sobre ela e principalmente você aprende a conviver com as diferenças e com os questionamentos que essa discussão muitas vezes nos traz. Então eu queria passar a fala agora para a professora Maristela, e nós vamos fazer 30 minutos de fala. Depois a professora Marga mais 30 minutos e nós abrimos para as perguntas, tá ok? Fica à vontade, é porque é uma certa
Se você quiser ficar em pé aqui. Será que alguém, Jones, pediu um socorro, você passaria para mim o PowerPoint, que aí eu fico... Ah, não, vocês vão descer? Então não, pode deixar, obrigada. Pode a fala da Luma foi tão perdida pela solta. Então, gente, boa noite para vocês. Eu conheço quase que todo mundo que está aqui, né? Olhando as carinhas assim. Eu quero agradecer primeiro o Rolf e o Eduardo que me, assim, fizeram esse convite para estar aqui. É algo que eu jamais imaginei que eu pudesse estar falando aqui na UF, né? E aí eu queria, assim, antes de começando, falar um pouquinho de uma coisa que eu falo sempre para vocês em sala de aula e que eu considero importante. Qual é o meu lugar epistêmico, né? A partir de que lugar que eu vou falar hoje isso? Quando eles me convidaram, eu fiquei assim um pouco apreensiva, porque eu estou mais ou menos como a Marga, né? Assim, hoje eu não estou tão dentro da Igreja Católica, não estou tão exercendo essa militância que uma vez isso já aconteceu. Mas eu achei interessante poder pensar nesses momentos da minha vida e estar dizendo isso para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que eu me disponho, né, a fazer uma análise, entendendo que uma análise é o quê? É um lugar interpretativo apenas, né? Por isso que eu falei para a Marga, deixa eu falar primeiro, porque eu queria trazer umas chaves de leitura para a questão, mas eu acho que ela que está por dentro da conjuntura vai poder falar melhor para a gente o que está acontecendo aqui hoje. Passa para mim? Obrigada. Então eu pensei assim, eu posso falar de dois lugares epistêmicos distintos, né? Um que começou em 1984, quando eu tive a oportunidade, naquele contexto histórico maravilhoso, antes da Constituinte, que a igreja, as igrejas, as religiões, elas estavam muito inseridas nos movimentos sociais, e eu fui fazer teologia. Eu era muito novinha e pensei, eu quero estudar teologia, e fui fazer teologia com os franciscanos em Petrópolis, né? De lá, eu fui naturalmente inserida nos movimentos sociais e para uma organização de direitos humanos que é histórica, que chama-se Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, né? E que existe há 30 anos em Petrópolis, e eu fiquei lá 20 anos trabalhando, terminei os últimos 5 anos na coordenação. Então, assim, a minha primeira fase da vida não foi na academia, foi na militância, embora eu sempre entendesse a militância como algo que deveria ser pensado, né? Mas hoje, pode passar, por favor. Hoje eu gostaria de falar para vocês de um outro lugar, que é o lugar da filosofia da educação, essa experiência que eu começo a fazer aqui na UF, né? E por quê? Né? Por que eu faço? Segundo Deleuze, como eu coloco ali, o filósofo da educação, ele não quer só refletir a realidade, refletir aquilo que está sendo dado, né? O que está sendo dado ainda é muito pouco para a gente achar que aquilo é o grande projeto onde a gente deve se ocupar, né? Então eu até poderia pensar assim, dentro daquilo que está sendo dado, dentro da realidade, a gente fica muito pensando assim, o que eu devo fazer? Mas hoje eu queria pensar a partir de um outro lugar, de um filósofo chamado Spinoza, que ele diz o seguinte, o que devo fazer é pouco, o que eu sou capaz, o que eu posso, né? Então eu acho esse lugar de pensar mais interessante, né? E aí poder também pensar a atividade da filosofia como algo criativo, pensar esses conceitos que estão colocados quando a gente escuta diversidade, quando a gente escuta a questão de direitos humanos. Que palavra desgastada é essa na nossa sociedade? O que é direitos humanos? Todo mundo fala e praticamente a gente já não se dá conta a partir de que lugar eu falo de direitos humanos. Então isso eu queria um pouco trabalhar.
favor. E aí eu coloquei assim, o que me move afetivamente a pensar essa questão que eu não me ocupo no dia a dia, né? O que será que me move fazer isso? E aí eu pensei o seguinte: é sempre uma busca de uma postura epistemológica, que é o que eu falo na sala de aula todo o tempo, né? A minha forma hoje de pensar os problemas da sociedade é muito mais pensar as formas como a gente pensa esses problemas, né? E isso eu construí, não foi teoricamente, isso foi estando na realidade. Estando 20 anos dentro de uma militância de direitos humanos, o que eu percebi? Que nós vamos nos repetindo, a gente vai se reproduzindo aquilo que está ali, achando que está pensando algo novo, né? Então, assim, depois de 15 anos trabalhando com direitos humanos, a gente nas reuniões, às vezes a gente falava: nossa, mas será que é isso? Né? Mas é isso mesmo? Mas poderia ser diferente? Então, para mim, essa questão hoje de pensar as formas como a gente pensa, de compreender os modos de compreender, é que pode trazer uma luz, tá? E aí eu começo aqui com uma afirmação do Maturana, que eu gosto muito, do Humberto Maturana, que é o biólogo do conhecimento, e que ele diz o seguinte: que todos os conceitos e afirmações sobre os quais não temos refletido e que aceitamos como significassem algo simplesmente porque parece que todo mundo os entende, são antólios. Vocês sabem o que é um antólio? Vocês lembram o que é, não? Ah lá, quando o cavalo, né? Quando o dono do cavalo quer que o cavalo não se distraia e não se assuste com aquilo que está ao redor, né? Ele usa aquela coisa aqui na visão e o cavalo caminha numa direção única. E o Maturana diz isso agora para a gente, que conceitos que a gente simplesmente repete, porque todo mundo repete, podem ser antólios, né? E aí eu acho que, pode ficar aí, que diversidade, religião, direitos humanos, são temas que tendem a ser antólios também, né? E aí eu pensei o seguinte, queria trazer só 4 pontos para essa reflexão, tá? E aí eu me inspirei, estou copiando ali o Eduardo Galeano, que ele tem um texto que ele chama 4 frases que fazem o nariz de Pinóquio crescer. E eu gostei tanto do texto dele, que eu peguei essa ideia da estrutura do texto dele para trabalhar 4 frases ou afirmativas para a gente refletir. Vamos lá, Eduardo? A primeira, né? Então, pensando a questão da diversidade, aí eu coloquei: as diversidades são formas de relativização e flexibilização das verdades universais e por isso devem ser evitadas, né? Então toda a nossa formação, a nossa cultura ocidental, ela vê com muito maus olhos as diversidades. A gente teve uma formação, né, dentro da academia. A gente tem uma formação, se a gente for ver lá com René Descartes, uma das coisas que ele diz no discurso do método é que ele não gosta, ele tem desconfiança em relação às multiplicidades, né? E nós fomos formados nessa árvore do conhecimento, onde se fala em verdades, né? E se a gente está dentro de uma experiência religiosa, isso fica mais forte, porque a gente olha o mundo a partir daquela janela da religião e muitas vezes a gente não consegue imaginar o mundo como um conjunto de multiplicidades, tá? Então, o que eu diria sobre isso? A primeira cena que me vem são essas informações aqui, para a gente pensar o que é diversidade. O que é o mundo hoje? Peguei, assim, alguns detalhes. 7 bilhões de habitantes. Dá para imaginar o que é essa quantidade? Né? 192 países. Essa quantidade de países, ela vai variar. Tem uns que dizem que são 193, outros chegam até 240, por aí vai. Então, a quantidade de países. 6.800 línguas se fala no mundo, né?
4.351 religiões, gente, se tem notícia. Sabe o que quer imaginar isso? E eu acho que esses dados, de alguma forma, eles estão sempre desatualizados, né? 996 etnias existem no mundo. Então eu acho assim, basta a gente olhar para esse mundo, que vai muito além do nosso mundo, que a gente entende facilmente a importância da diversidade. Como é que num mundo de 7 bilhões de habitantes a gente pode tentar ainda caminhar no sentido de verdades únicas? Como é que a gente pode achar que, se são quase 1000 etnias, e etnias têm formas diferenciadas de olhar o mundo, como é que a gente pode querer que exista uma, ou que as que existam caminhem no sentido de um consenso? Eu acho que hoje até o consenso é uma coisa complicada, né? Porque às vezes, para um consenso, alguém tem que abrir mão de alguma coisa para aderir à lógica do outro, né? Vamos lá, por favor. Então eu coloco aqui, a vida é sempre plural, múltipla e complexa. A vida é assim, né? O singular é sempre relativo. Ele está onde, o singular? Nas nossas perspectivas, nos dogmas, nas lógicas, nos modos de ver, nas buscas por hegemonia, mas não na vida. A nossa forma de pensar pode ser singular no sentido de achar que tem um caminho único, mas eu não sei se a vida responde por isso. Por favor. E aí eu trago um pensamento do Boaventura de Souza Santos, que ele denomina a cultura ocidental de indolente e colonial, né? Por quê? Porque transforma interesses hegemônicos em verdades universais. Toma parte pelo todo e narra a si mesmo a cultura como uma totalidade. Essa crítica do Boaventura é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, nós somos formados dentro da cultura ocidental. E, de alguma forma, é o que eu venho sempre falando, né? A colonização acabou, mas as nossas lógicas, elas estão ainda atravessadas por essa questão colonial de achar que aquilo que é hegemônico pode ser único, né? Tá legal, vamos pro 2, né? Esse 2 também é polêmico. Temos direitos e deveres. Todo direito corresponde a um dever, né? Então, assim, para mim, uma das expressões, eu que trabalhei com direitos humanos, uma das expressões mais coloniais que eu ouço no dia a dia é que quando a gente fala de direitos, a gente logo traz junto a questão do dever. Não sei se vocês percebem. As pessoas falam assim, não, a gente tem que lutar pelos direitos deles, mas eles têm deveres. Sempre foi associado. E a gente não se dá conta que essa maneira de pensar, ela é uma forma colonial. Por quê, gente? Porque direitos são direitos, ponto. Deveres, não sei nem se a gente deveria chamar de deveres. Existem corresponsabilidades, né? Mas a gente não pode associar a discussão, porque quando você diz que uma pessoa tem direito a comer, ela não tem direito a comer se ela limpar o chão. Ela tem direito a comer porque ela está viva, né? E isso é algo que a gente escuta o tempo inteiro, né? O discurso dos deveres associados, sendo que eu penso que o povo brasileiro faz muita parte dele dos deveres e os direitos mesmos muitas vezes são negados. Eu sinto que o povo faz mais seu dever do que tem legitimado os seus direitos. Por favor, Eduardo. Então, o que eu coloquei aqui? Direitos são direitos, ponto, né? Não estão atrelados a qualquer tipo de condição. Os direitos humanos, sociais, econômicos, culturais, ambientais e sexuais são garantias universais, indivisíveis e interdependentes. Ou seja, não dá para fragmentar. A pessoa tem direito a isso, mas não tem aquilo? Não dá para fragmentar. São direitos invioláveis
que antecedem a qualquer acontecimento e que permanecem a qualquer acontecimento. O que significa? E até vai ser interessante se alguém quiser discutir isso depois. A pessoa matou, isso eu vi muito na prática dos direitos humanos. A gente tinha um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Então todo mundo achava importante proteger a testemunha, acreditando que ela fosse uma pessoa inocente. Mas quando essa pessoa também participava do crime de alguma forma, os próprios agentes de direitos humanos tinham dificuldade, né? Ah, não, mas ele é um estuprador, como é que ele tem direitos? Né? Então, assim, quando uma pessoa mata a outra, não, ela perde os direitos. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa reflexão, porque a gente está caminhando para um desmonte de algo que foi construído coletivamente. Então, quando hoje alguém lincha uma pessoa porque ela fez alguma coisa, isso está vindo dessa nossa lógica de achar que direitos são condicionais, né? E aí você tem toda aquela questão o estereótipo, quem luta por direitos humanos, de, são defensores de bandidos, como se bandidos também não tivessem direitos, né? Então a questão dos direitos, para mim, dentro dessas concepções, é a mais complicada, porque é algo que a gente tem dificuldade, a gente não pensa sobre isso, e a gente vai caminhando para uma sociedade que na Colômbia não deu certo, né? A gente começa a fazer apologia às milícias, achar que a justiça tem que vir com as próprias mãos, e isso não deu certo em outros países. Vamos lá, por favor. Eduardo. 3. Então eu já falei sobre diversidade, joguei uma questão, sobre direitos, e agora há religiões legítimas e há aquelas ilegítimas que devem ser combatidas. Essa frase a gente escuta, né? Ah, não, mas a minha religião é uma religião histórica, né, que tem uma tradição. A religião dela é uma religião que começa agora, é uma religião duvidosa. A gente acabou de ver isso semana passada, né, em relação às religiões afro-brasileiras que estavam sendo produzidas ali como não existências. Por quê? Porque não tinha uma Bíblia, porque suas tradições eram orais, e aí o juiz considera que por isso não são religiões, né? Então pensar isso aqui é uma coisa importante quando a gente fala de diversidade, por favor. E aí eu coloquei, as religiões correspondem a expressões históricas e formas de institucionalização de experiências religiosas. Como todas as expressões sociais atravessam e disputam um campo em busca de hegemonia. Por favor. Na atual conjuntura global, as religiões têm se constituído mais em processos de subjetivação do que experiências religiosas. Então eu penso assim, que ao invés de a gente estar olhando para a religião do outro, para a experiência religiosa do outro, a gente vive um momento onde a gente tem que pensar, a partir da nossa, como esses processos de subjetivação estão sendo produzidos. O que eu quero dizer com isso? Que a religião tem sido mais, em alguns casos, um processo de construção de lógicas do que propriamente uma experiência mística, religiosa, que alimenta aquele que está dentro dela, né? E isso nenhuma religião fica imune, né? Porque de alguma forma a gente tem uma tradição, o quê? De sempre, por exemplo, na sala de aula é muito interessante quando a gente conversa sobre as religiões, né? Porque tem aqueles que estão fora, tem aqueles que estão dentro, mas a gente tem sempre uma tendência de querer dizer para o outro que a gente parte de um lugar de legitimidade que é maior do que aquele que está no outro lugar. Por favor. Então eu trouxe aqui assim, eu pensei o seguinte, do latim religare, né, o que é a religião? Não estou falando da expressão histórica só, mas eu estou falando do fenômeno religioso. Então, do latim religare, o fenômeno religioso, arquetípico, corresponde a uma experiência mística. O que seria uma experiência mística, né?
sujo, cujo sentido originário não equivale a um enigma, mas o caráter escondido não manifesta de uma realidade. Então as religiões, elas, até pode passar porque eu coloquei, elas na verdade são sim, elas podem ser uma experiência metafísica. Em que sentido? Né? Até na filosofia muito criticada. Ah não, mas isso é uma coisa metafísica. É metafísica, mas em que sentido? É uma abertura dessa realidade, né, para um ponto de vista transcendente, mas que vem iluminar essa realidade. Então o que seria uma pessoa que tem uma religião? E aí é que a gente tem que pensar o sentido disso. O que é uma experiência religiosa? É algo que me faz ver, neste momento histórico, né, algo a partir de um outro viés que não só aquele usual. Né? Penso logo num exemplo que eu vou dar para vocês, do filme, não sei se vocês já assistiram, é um filme que a gente assiste muito, mas que tem um diálogo muito forte, é o Gandhi. Né? Então, no final do filme do Gandhi, um dia vocês peguem para ver, ele já está no último jejum dele, né? Então o Gandhi está ali tentando mostrar que o processo de independência da Índia não podia ser um processo de conflito religioso entre hindus e muçulmanos. E ele está tentando trabalhar isso. E cada vez mais os grupos vão se dividindo. Então ele resolve fazer o último jejum, né? Depois disso ele vai ser assassinado. E ele fica muito tempo nesse jejum. E um dia, um homem, um hindu, sobe o sobrado onde ele está todo mundo se matando na cidade. E aí esse homem fala assim: coma, porque eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno por causa que você vai morrer. Né? O que ele está querendo dizer? Eu vou continuar brigando. Né? E aí ele fala assim: eu acabei de matar um menino muçulmano. E eu peguei esse menino e esmaguei a cabeça dele na parede. O cara está com muita raiva. Né? O Gandhi serenamente olha para ele e fala assim: por quê? Né? Aí ele diz: porque os muçulmanos mataram o meu filho, meu único filho. Então eu matei porque eles mataram. E aí o Gandhi fala para ele assim: olha, há ainda uma saída para você em relação ao seu inferno. Né? Vá, encontre uma criança cujos pais tenham sido assassinados. Pegue essa criança como seu filho para você criar. Né? Aí depois ele completa assim: mas ele deve ser muçulmano e você deve educá-lo como tal. Né? Então você imagina um hindu no auge do ódio contra os muçulmanos ouvirem isso. O que eu quero chamar a atenção para isso? A religião é o campo das virtudes, gente. Né? Então, assim, o que eu acho mais interessante nesse momento, nesse nosso momento da realidade, é que as religiões pipocam, mas as virtudes nem sempre acompanham. Ao invés da virtude, você tem a intolerância. Tem alguma coisa que não tá certo aí, que não está alinhado. Porque se as pessoas estão cada vez mais dentro de experiências religiosas, elas não conseguem redimensionar a realidade num sentido mais virtuoso, mais ético. Eu não estou dizendo moral, eu estou dizendo ético. Das potencialidades. Né? Vamos lá, por favor. Um terceiro ponto, e eu já estou quase terminando, e esse também é um ponto muito polêmico. Um Estado seria melhor se incorporasse valores religiosos em seus princípios. Né? E aí logo a outra eu vou dar a minha resposta a isso. Um Estado, gente, tem que ser sempre laico. Essa é a natureza do Estado. Né? O tempo inteiro a gente está vivendo uma realidade hoje o que? As religiões ocupando bancadas. Né? Bancadas, né, onde na verdade as questões que vêm ali não são questões éticas, mas são questões morais. Né? E eu vejo particularmente, eu não sei, a Marga depois pode dizer, de repente eu estou equivocada, eu vejo isso como um princípio de intolerância muito forte em função disso. Né?
Então, eu coloco ali, seu ponto de vista precisa ser apenas político. Se a gente entender que político é o quê? É o exercício de uma ética e de uma democracia. Para um Estado funcionar, ele não tem que ter uma religião, uma designação para ele ser bom. Basta ele atuar a partir de um princípio democrático e ético, é essa que é a função do Estado. Ele não tem que impor uma religião. Milhões de anos a Igreja Católica fez isso, e agora a gente assiste nesse momento outras designações ensaiando, né, fazer isso em relação ao Estado. Vamos lá. Por trás de uma intolerância religiosa, há uma política sendo constituída, no meu ponto de vista, vergonhosamente, através de bancadas, com discursos políticos esvaziados, com precedência de morais a éticas. O que eu quero chamar a atenção a morais e éticas? É uma questão também longa, né? Mas a nossa cultura, não são todas as culturas do mundo que têm uma educação moral. A nossa cultura, ela preza uma educação moral. Ou seja, se o meu filho se masturba, isso é uma preocupação. Mas se o meu filho está quebrando um orelhão, que é algo coletivo, isso não me implica, né? Então, infelizmente, a cultura ocidental, ela caminhou muito mais por uma moral, por questões que dizem respeito, né, ao ser humano em termos de intimidade, e pouco em relação àquilo que é o social, que é o político, que é o público, que é o relacional, né? O ético é o relacional. E quando você pensa o relacional, quando eu penso a minha relação contigo, o sexual vai entrar, mas vai entrar num outro lugar. Não vai entrar como um ponto de partida do que é pecado, do que é errado, do que é certo, né? E as religiões, infelizmente, elas ainda fazem isso, né? Só um pouquinho da ordem, eu acho que não sei. Disputando hegemonia e eleitorado e trabalhando em processos de subjetivação. Isso me preocupa. Esse tipo de diversidade religiosa me preocupa, né? Onde, por exemplo, ontem eu vi o post de uma aluna da UERJ, muito interessante. Ela falou assim, esse filme Praia do Futuro, e ela estava dizendo, várias pessoas estão saindo do cinema porque o Wagner Moura tem cenas de relação homossexual. Mas há anos atrás, aí, poucos anos atrás, as pessoas aplaudiam quando ele estava na Tropa de Elite, né? Então, assim, que tipos de valores são esses que a gente não discute, né? Então, isso para mim é uma questão importante. Vamos lá. Acabou? Eu falei 4. Então, aconteceu alguma coisa. Não, mas eram 4, né? Mas aconteceu alguma coisa, não sei, na hora que eu salvei, não sei, né? E aí, por fim, de repente depois eu lembro, não sei, mas já falei o suficiente. Eu acho assim, que aí eu trouxe por último a questão do que é o direito, que eu não quero nem ler, né? Que é o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, que garante, porque quando a gente fala em legislação, ela é muito interessante, mas não é a legislação que nos faz ter uma lógica diferente, né? E a diversidade religiosa, por favor, próximo, também está garantida onde? Na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 18, né? Que eu acho que é interessante quem trabalha com isso, quem está dentro de uma religião, vai buscar esses artigos, quer dizer, até está aqui disponíveis. Então, assim, vamos ler isso, mas não que isso é que nos faça ter uma consciência, porque a gente sabe que não é. E aí eu pensei, para finalizar, umas pistas, né? Longe de serem soluções, propostas, mas pistas. Primeira coisa que eu diria é o seguinte, da gente ter coragem, gente, dentro de uma universidade, eu me sinto muito bem de falar isso, da gente não reduzir o mundo, a vida e o conhecimento ao que existe hoje e ao que é hegemônico. Então, assim, vamos tentar descolar um pouco da realidade para a gente pensar a própria realidade, né? Como é que pode ser um mundo se não fosse esse? Porque, na verdade, o que a gente tem feito e que os filósofos da educação têm criticado é que a gente só tem se ocupado desse como se esse fosse o ideal. E essa é uma tarefa pequena, ela não é criadora,
né? Por isso que eu digo, o filósofo, ele não quer refletir. Eu falo isso para meus alunos todo dia, não é verdade? Eu falo, a gente não quer só refletir, a gente quer criar, a gente quer transformar. Refletir é pouco, né? A outra pista que eu daria, grande, né, aqui, mas é o seguinte: se a gente quer falar em diversidade religiosa, a gente tem que pensar na diversidade epistemológica, as formas de conhecimento que estão aí, que às vezes na universidade a gente não dialoga, né? Estava conversando com o Silvio esses dias, quantos conhecimentos existem em Pádua e quantas formas só que a gente estuda dentro da universidade. Então a gente tem que trabalhar, na verdade, essa diversidade de uma forma mais abrangente. O que implica isso? Uma prática político-pedagógica que reconhece a importância da diversidade cultural, da diversidade étnica, religiosa, social, de gênero. Significa afirmar formas diversas de vida, formas diversas de pensamento, de ação, de convivência, de relacionamento, de resolução de conflitos, né? Eu cheguei aqui e estou vendo que a gente está no meio de um momento de conflito. Como é que a gente vai resolver isso? De uma única forma? Ou a gente pode ser criativo na hora de trabalhar isso, né? De modos de viver em que as polaridades não se antagonizam, mas se complementam. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente está discutindo diversidade religiosa, mas os alunos da pedagogia se sentiram altamente agredidos semana passada, quando nos cartazes da pedagogia alguém colocou que era um curso de gays. Ou seja, se a gente está dentro da universidade, a gente não está pensando na diversidade de gênero? Então como que é isso? Ah, mas aqui eu penso, aqui eu não penso, né? Ah não, a diversidade étnica é a minha bandeira, mas quando chega na religiosa isso não me interessa, né? Eu acho que não dá mais para a gente caminhar assim. Então, se a gente quer ser múltiplo, temos que ser múltiplos, inclusive nas nossas crises e nos conflitos que a gente está vivendo, né? Vamos lá. Um desafio da educação, isso para mim, cada vez que eu entro para dar aula, eu penso nisso. É a educação deixar de ser um projeto de um mundo, né, para ser projeto de muitos mundos existentes e invisibilizados, alguns destes ainda por inventar. Não se relaciona na escassez de possibilidades. Então, por exemplo, hoje uma aluna perguntava: ah, mas eu posso fazer em forma de poesia? E eu respondi para ela: faz da forma como te faz feliz. Tem que ser muitas formas. Ah, eu posso fazer o trabalho como poesia? Eu posso fazer o trabalho como desenho? Eu posso fazer o trabalho como cinema? Faça, né? Exercite essa diversidade nesse momento. Se a gente não abre para isso no cotidiano, a gente não vai abrir em lugar nenhum, né? Não é mais tempo de nos debruçarmos sobre a essência das coisas. Aí eu trago dois filósofos que me iluminam sempre, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Então eles falam: gente, não é mais tempo de ficar olhando a essência, o que é a religião evangélica, quais os pontos dogmáticos que tem em comum com a religião católica. Não é tempo mais disso, né? Enfocarmos nos dogmas que separam as religiões, mas sobre como podem funcionar, que conexões podem fazer. Os dois, eles sempre falam isso. O que interessa não é o que é em termos de essência, mas como funciona. Como a partir de agora a gente pode colocar isso junto para trabalhar, né? A questão possível a uma prática interreligiosa é, pois, o que nos une, nos aproxima e não o que nos distingue e divide, né? Aqui eu termino. E aí o que eu queria falar em relação a isso? Ontem eu vi uma cena, mas acabou que eu esqueci de trazer, que eu queria ter trazido, foi pena. Um filme que não foi filme, foi documentário, chamado Pé na Caminhada, que foi feito nos anos 80 pelos movimentos sociais, na hora que os movimentos estavam acontecendo. Não sei se você lembra desse filme, né? Os anos 80. Então, por exemplo, tudo que estava acontecendo antes da Constituinte no Brasil, né? Ia-se lá, esse diretor ia lá e filmava aquilo. E uma cena que eu não me esqueço, que eu vi ontem, que eu fiquei muito emocionada, foi na Catedral da Sé. Eu estava lá, no ano de 88, a questão que estava unindo as pessoas era a realidade dos meninos de rua,
e todas as religiões militando juntas. Então tinha o Hare Krishna, tinha as religiões afro, tinha as religiões católicas, evangélicas, todo mundo se debruçando sobre uma mesma realidade. Então eu vejo assim, quando eu olho para a realidade do Brasil, tanta coisa por fazer, né? Eu acho que o tempo é esse, a gente tem que se juntar partindo de um ponto, né? Já que somos diferentes, também somos complementares, né? Se fôssemos iguais, não seríamos complementares. Somos diferentes, somos complementares. O que podemos fazer, né? E aí o Boaventura de Souza Santos, ele traz um conceito que eu adoro e que eu aproveito, invento, recrio, chamado zonas de contato. Que ele fala assim, a gente precisa de zonas de contato. O que seriam isso? Seriam campos sociais onde os diálogos podem acontecer, mas que eles não são ditados previamente. O que é ditado previamente? É a religião católica que vai chamar a outra para conversar. Não. É um espaço onde as diferenças podem se encontrar no tempo delas, com as questões delas, na imanência daquele encontro, sem nada prévio, né? E eu acho que isso aqui pode ser uma zona de contato, isso que a gente está fazendo agora. Ou seja, ninguém partindo de algo prévio, de alguma verdade onde se quer trazer alguém, mas pensar essa diversidade que está aí, tá bom? Não sei se eu passei da meia hora, mas eu agradeço muito a atenção de vocês e vamos continuar conversando, tá? Obrigada.